Unidade 5. Lembrando que nas unidades anteriores, nós estamos utilizando em todo o nosso material didático a classificação de análise de acordo com o professor Luiz Carlos Marion. Dentro desta classificação, ele nos diz que nós temos 3 níveis de análise das demonstrações contábeis, que seria o nível introdutório, lembrando, revivendo, que seria a análise utilizada pelas agências bancárias. É uma análise externa que tem a tomada de decisão no tripé da empresa, que é a rentabilidade, o endividamento e os índices de liquidez. Depois hoje nós vamos trabalhar um pouquinho no que diz respeito à análise das demonstrações contábeis em nível intermediário. Em nível intermediário, a gente faria praticamente uma análise gerencial para mais os usuários internos das organizações e das empresas. Isso não significa dizer que a análise em nível introdutório não seja utilizado para fins gerenciais. Sim, a rentabilidade, a liquidez e o endividamento, que está evidenciado nas demonstrações contábeis principais, que é o balanço patrimonial e a DRE, também é utilizado em nível intermediário de forma mais aprofundada. Só que quando a gente fala em rentabilidade, em liquidez, em endividamento, nós precisamos saber como calcular o preço de venda de um determinado bens ou produtos para que isso seja possível, para que essa rentabilidade ela seja de forma efetiva e que seja garantida. É lógico que tem muitas variáveis dentro dessa composição de preço, que são as variáveis do próprio mercado externo, o preço que o consumidor está disposto a pagar pelo produto. Existem outras variáveis que precisam ser levadas em conta no momento de você definir o preço de produtos ou de serviços. Mas, essencialmente, a gente vai utilizar o markup. O que seria o markup? O markup é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou de um serviço, tá, para a formação do seu preço de venda, baseada na ideia de cost plus pricing, que significa um preço de margem, um preço que é capaz de ser utilizado no momento da venda, mas que ele não comprometa a rentabilidade. Ela soma-se ao custo unitário de um determinado produto ou serviço, a margem de lucro que se pretende com o preço de venda. E essa margem de lucro também estão incluídos os impostos incidentes sobre esta atividade. O preço deve ser suficiente para cobrir todos os custos, todas as despesas e os impostos, e no final gerar um lucro de venda para manter a empresa ativa. Isso significa dizer que, antes de vender, antes de analisar todas essas demonstrações contábeis, internamente, por isso que o markup a gente vai ver agora, dentro da unidade 5, que nós vamos falar sobre os demonstrativos e os índices gerenciais internos de nível intermediário, que o markup ele simplifica de forma unitária para verificar o preço de venda adequado do produto, incluindo o lucro desejado dentro desta margem. Como que faz para se calcular o markup? Soma-se os custos, despesas, impostos e lucros, que vai ser igual ao preço de venda. Mas, geralmente, alguns elementos desses estão incógnitas. Tá? Então, vamos ver um exemplo a seguir, utilizando números cheios de forma clara, para que vocês entendam como deve ser calculado o markup, o preço de venda, utilizando o seu markup. Suponhamos que você paga hoje por um produto R$1, o quilo de um produto, que é matéria-prima para você elaborar este determinado produto, e ele incide sobre esse produto que você está adquirindo 18% de PIS, COFINS de 4,65% e também uma comissão de vendas de 2,5%, que seriam umas despesas de vendas administrativas também, e mais outras despesas de 6%. E você pretende, dentro deste produto, um lucro de 20%. O markup a gente utiliza muito valores e percentuais. O preço de vendas esse equivaleria a 20%, a 100% do produto. O ICMS das vendas, a gente vai somando o percentual dos impostos, das comissões, das despesas e também do lucro. A diferença é o valor de 51,15. Observem,
dentro do slide que esta diferença seria o markup. O markup de 100% menos 51,15, que lhe dá um valor de 0,48. Se nós utilizarmos o índice de markup como divisor de 1, nós vamos achar o preço do quilo do produto para garantir o pagamento de todos os custos, dos impostos e gerar um lucro de 20%. Por que nós utilizamos o markup agora, neste determinado momento? Para que a gente perceba que a rentabilidade de uma empresa, ela tem muito a ver com a capacidade de gerar lucros. E essa capacidade de gerar lucro, ela está atrelada ao markup definido anteriormente de forma bastante adequada. Nós diríamos que o preço de vendas deste produto, que nós chegamos ao valor de 2,05, retirando todos os custos, todas as despesas e todos os impostos, nós teríamos o lucro desejado. E o markup é interessante dentro das unidades gerenciais para que garanta a própria lucratividade da empresa. É claro que o markup ele não vai trabalhar com alguns agentes externos ao produto e serviço, porque dentro do mercado existem tendências macroeconômicas em que a empresa tem que estar atenta em função do preço que o consumidor está disposto a pagar por um produto, por um bem ou por um serviço. O lucro de 20% sobre o preço de venda é igual a 41 centavos, como no exemplo que a gente deu. Ele vai elevar o preço de venda de forma mais adequada para garantir esta rentabilidade. E a rentabilidade vai fazendo todos esses movimentos dentro da própria empresa. E lógico que dentro dessas despesas vocês vão utilizar de novo o preço de absorção, preço desse custo, dessa margem de contribuição, que são os tributos incidentes, correto? Então nós temos outros exemplos que podem ser disponíveis e vocês podem utilizar geralmente números cheios que ficam mais claro e mais fácil de você entender. Então, dentro das análises de demonstrações contábeis, um dos primeiros momentos desta análise seria verificar se esse markup está sendo utilizado de forma adequada para garantir a rentabilidade da empresa. No próximo vídeo, nós vamos verificar como que se faz a análise intermediária, quais são os demonstrativos e quais as razões de se fazer uso da análise intermediária. Para que se garanta a rentabilidade de uma empresa, se faz necessário aprender a fazer o markup, que seria os percentuais que compõem o preço de venda para que o produto seja rentável. Dentro das demonstrações contábeis e da análise dessas demonstrações em nível intermediário, pode ser mais aprofundado do que no nível introdutório. Então, nós vamos dar uma questão da retomada de que seria uma análise introdutória que pode ser usada gerencialmente, mas é de forma mais aprofundada. E ela tem como premissa também o tripé. Lembra, na introdutória, nós tínhamos liquidez, endividamento e rentabilidade. No nível intermediário, liquidez, rentabilidade e endividamento. No nível avançado, também nós vamos ter a liquidez, a rentabilidade e o endividamento. Perceba que no nível introdutório nós temos análise financeira, análise econômica e a estrutura de capitais. No nível intermediário, também nós vamos ter, observe que nós temos análise do fluxo de caixa, a necessidade de capital de giro, os índices da atividade, que diz respeito à situação financeira. Nós temos a alavancagem financeira e a estrutura de capitais, também de forma mais aprofundada, também em nível intermediário. E nós temos, na situação econômica, a lucratividade, a produtividade e a fórmula do POM. O que seria a fórmula do POM? Lembram-se que eu digo a vocês que a análise interna, análise tanto em nível intermediário quanto em nível introdutório, a empresa faz uso dessas análises para tomada de decisão. O modelo do POM foi criado pela empresa do POM, utilizando todos esses índices de forma que atenda à necessidade da empresa para estar sempre acompanhando e analisando o seu rendimento, a sua liquidez e o seu endividamento. Então, a fórmula do POM
É uma fórmula que utiliza-se de todos os índices simultaneamente agrupados, mais para frente nós vamos ver. E em nível avançado, nós temos a análise do valor agregado, os indicadores de combinados, que a análise do POM é uma delas, o IVA, o balanço scorecard, o MVA, dividendos por ações, vários outros tipos de análise em nível avançado, que é feito por grandes empresas para tomada de decisão dentro do próprio empreendimento, correto? O que seria a fórmula do POM? Verifique que ele tem uma taxa de retorno. E cada uma dessas margens desses índices calculados, ele calcula a margem líquida pelo giro. Lembra que nós falamos que a análise sempre é uma comparação de duas grandezas. Então, essas duas grandezas, elas foram criadas de forma interligadas pela do POM, que traz a ela, na realidade, a taxa de retorno, de acordo com o nível de necessidade da empresa, correto? E ela faz nesta imagem que vocês vão verificar, da própria fórmula do POM, ela faz essa interligação de índices e de valores, correto? No próximo, nós vamos verificar por que a gente vai fazer essa análise de nível intermediário. Porque ela é gerencial, ela é interna, ela agrega a análise de estrutura de capitais, análise financeira, análise econômica, combinadas. Tanto a fórmula do POM é uma fórmula que já foi dito que uma empresa criou e acabou divulgando, e outras empresas também usam, por isso ela leva o nome da empresa que criou, e dos demonstrativos complementares, como a DFC e DVA. Só que DFC, demonstração de valor de fluxo de caixa, e demonstração de valor agregado, nós vamos ver antes a estrutura, para a gente verificar o que se faz, como se faz essa análise dessas demonstrações e o que ela demonstra, qual é o movimento dela. Então, o que seria uma demonstração de fluxo de caixa? É uma demonstração complementar. As principais são balanço patrimonial e DRE. Então, ela é complementar, evidencia as alterações ocorridas durante determinado tempo, seria dentro de um exercício social, os caixas e equivalentes de caixa que aconteceram durante esse período pela empresa. E ela tem, no mínimo, 3 fluxos. E quais seriam esses fluxos? Os fluxos das operações, que seria o ciclo de caixa mesmo, o ciclo operacional da empresa. O segundo, dos endividamentos, que seria dos empréstimos que a empresa faz, e também dos investimentos. São 3 fluxos. Isto foi alterado há bem pouco tempo dentro de uma nova legislação. Então, estão 3 fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Das operações diz respeito à atividade operacional. Dos financiamentos, quando ela faz captura de recursos fora da própria entidade. E dos investimentos, quando ela investe e tem uma taxa de retorno desses investimentos. Tá? O evento operacional que provoca a entrada e saída de caixa dentro da empresa, que é de acordo com o fluxo das operações, da operação da própria empresa. Se ela é uma empresa que vende produtos, então ela precisa estar o tempo todo repondo estoque. Então, quando ela vai comprar à vista este estoque, lógico, o caixa diminui, porque ela está pagando em caixa, então o valor numerário diminui e este estoque aumenta. Quando ela faz vendas de produtos à vista, ela dá baixa nesse seu estoque, mas entram valores numerários dentro da operação da empresa. Isso significa dizer que o fluxo das operações diz respeito à atividade principal da empresa. Se ela for uma prestadora de serviço, quando ela presta o serviço, ela recebe, entra um aumento do fluxo de caixa, e quando ela está prestando o serviço, que ela ainda não retirou a nota, e ela está gastando valores da própria empresa para poder custear esse serviço, são exemplos de diminuição de caixa. Então, o fluxo de caixa ele mostra o que entra e o que sai num determinado período para chegar até o valor que está disponibilizado anteriormente, na demonstração anterior, nas demonstrações do balanço patrimonial. Tem o caixa anterior do X0, caixa do X1. Então, o que aconteceu neste intervalo de tempo?
Quando a gente diz das operações, diretamente ligado à atividade operacional. Então, o que seria a depreciação? A depreciação é uma despesa operacional, mas ela é um item econômico e não um item financeiro. E não tem uma retirada de caixa. Por esta razão, a depreciação, quando ela é reconhecida dentro da DRE, na demonstração de fluxo de caixa, quando vai se fazer a demonstração de fluxo de caixa de modo indireto, partindo do resultado do exercício, deve-se agregar, ampliar, colocar de volta o valor da depreciação, que ele é deduzido do lucro, se é o valor das depreciações, ele tem que ser colocado de volta, porque ele não retirou, não significa saída de caixa. Não saiu o dinheiro do caixa no momento de você reconhecer a depreciação, apenas no momento em que você adquire o bem. Só que daí já não é das operações. O fluxo de caixa não seria da operação, ok? O fluxo de caixa dos investimentos, ele se refere ao fluxo provocado pelo não circulante da empresa. Quando uma empresa compra uma máquina, ações, prédio, e a empresa vende esses itens, existe um aumento de caixa. Quando ela compra, existe uma saída de caixa. Perceba que a depreciação dessa máquina, ela entra como despesa, mas ela é um item econômico e não financeiro. Quando ela entra nos focos dos investimentos, a depreciação não entra. Apenas quando foi desembolsado o dinheiro para fazer a aquisição da máquina, das ações, dos prédios, quando é prestador de serviço, do veículo, quando ele tem a necessidade do veículo na prestação de serviços, de um computador, no caso de um contador, ele tem um material imprescindível, uma máquina de informática para que ele acesse, para que ele tenha internet, são despesas. Quando ele compra o computador, é um investimento. Então, esse investimento diminui o valor do caixa. Quando ele recebe alguma coisa pela venda deste produto, o computador está ficando obsoleto, ele vende, este aumento de caixa é dentro dos fluxos dos investimentos, correto? Então, dentro dos investimentos são fluxos provocados pelo não circulante. E também ações. Quando as pessoas compram ações em outras empresas, como investimento para a empresa, de uma empresa para outra, quando ela vai vender as ações, entra um fluxo de caixa, ou o caixa aumenta. Quando ela compra as ações, essa caixa diminui. E o fluxo dos financiamentos? O financiamento, isso pode vir dos próprios proprietários, quando eles aumentam o capital em dinheiro, ou capital de terceiros, quando fazemos financiamento ou empréstimos bancários. Então, o fluxo de caixa, nós temos que prestar atenção. O que é que vou fazer? O que eu vou olhar? O fluxo de caixa está pronto em grandes empresas, principalmente no exercício que eu solicito que vocês façam. O fluxo de caixa está pronto. Que índices importantes eu vou retirar do fluxo de caixa? São os 5 índices básicos: índices de cobertura de juro, a capacidade de quitar dívidas, e geralmente esses índices a gente pega o caixa gerado das operações, da atividade operacional da empresa, a taxa de retorno de caixa, o nível de recebimento de vendas e a capacidade de novos investimentos. Ok? Então, nós vimos o que é que pode ser analisado dentro do demonstrativo de fluxo de caixa. E o fluxo de caixa são entradas e saídas de dinheiro. Caixa, dinheiro na empresa. Não importa se esse dinheiro está no banco, se esse dinheiro está disponível em caixa. É entrada e saída de numerários das operações da própria atividade operacional, dos financiamentos. Geralmente são os ativos não circulantes e dos investimentos, dos financiamentos, que são a capacidade dele contrair empréstimos e dos próprios sócios de aumentar o capital social da empresa. No próximo vídeo, nós vamos verificar a estrutura da demonstração de valor adicionado e o que essa demonstração pode mostrar para a gente no momento da análise. Olá! Agora nós vamos dar uma olhadinha na análise das demonstrações contábeis em nível intermediário da demonstração de valor adicionado. A demonstração de valor adicionado, ela surgiu
por necessidade do próprio gestor de entender quais são as riquezas que ele vai criando para a empresa e como ela é distribuída. Ela é um demonstrativa DVA obrigatoriamente do balanço social de empresas abertas. E já desde 1960, ela já era elaborada na Europa e o Brasil importou essa ideia em 1990. Mesmo sem exigência da legislação da 11638 de 2007, as companhias abertas já faziam a demonstração de valor adicionado. Prova disso são as análises dos auditores que eles auditavam a demonstração de valor adicionado também. Quem é que está obrigado a fazer a demonstração de valor adicionado? Ela é recomendada para todos os tipos de entidade, inclusive as entidades sem fins lucrativos, e ela é aquelas sob forma jurídica de sociedade por ações com capital aberto. As outras entidades, a lei não estabelece a obrigatoriedade, mas ela é recomendada, correto? A demonstração de valor adicionado é um informe contábil que evidencia de forma sintética os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período. Quer dizer que também a DVA, ela tem um determinado período. Geralmente nós utilizamos o ano civil, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o que deve ser analisado dessa demonstração? Tá? Primeiro, nós temos que verificar o que evidencia a DVA. Como que a gente vai verificar esta riqueza gerada pela empresa? Para os investidores e outros usuários, essa demonstração ela proporciona o conhecimento de informações de natureza econômica e social, que oferece uma visão melhor da empresa, inclusive o compromisso dessa empresa com outros tipos, que não seja outros tipos de investimento e com os próprios funcionários, com o meio ambiente, com vários tipos de situações que a empresa esteja envolvida, correto? Na sociedade também. Quando a empresa oferece creche, quando ela trabalha com desenvolvimento sustentável, e o exercício que vocês estão fazendo, que é da empresa Natura, ela tem este perfil de empresa preocupada com o meio ambiente, porque o meio ambiente é que fornece a ela a matéria-prima para a elaboração de seus produtos e que ela vende para a comunidade. A DVA ela está fundamentada em conceitos macroeconômicos, que busca apresentar, para evitar valores repetidos, a riqueza desta empresa. Os economistas, eles falam do cálculo do PIB a partir da produção. Para os contadores, este PIB evidenciado pela DVA é a partir da venda dos produtos. O cálculo da DVA é feito de forma da receita completa da empresa, para mostrar esta riqueza, como que ela foi criada e para quem foi distribuída. Tá? Por exemplo, uma empresa que tem um faturamento anual de 10 mil, ela tem insumos de terceiros, que seria o custo para adquirir esse produto, para formar este produto ou esse bem e serviço, e a diferença é a criação desta riqueza, certo? A participação efetiva da empresa no PIB, ela diz respeito à diferença do faturamento com insumos de terceiros. Insumos de terceiro, que esses valores não se referem a valores próprios gerados pela empresa, mas que ela adquiriu de outras empresas. Como demonstrativo contábil, essas informações devem ser extraídas da escrituração. Apesar de ser um balanço social, que ela faz parte do balanço social, ela é quantificável. Tá? Então, ela base de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, dentro dos princípios de contabilidade, elas são reconhecidas, elas são escrituradas e depois deste registro, a DVA é elaborada em função destes dados que já estão dispostos dentro da demonstração do balanço patrimonial ou da DRE. A riqueza gerada pela empresa, ela é medida no conceito de valor adicionado ao produto, ao bem, ao serviço, e é calculada a partir da diferença entre o valor da produção dos bens e serviços e menos os insumos recebidos de terceiros. Antes, nós tínhamos dois modelos. Lembra que eu disse a vocês que antes da obrigatoriedade já existia a DVA, que era elaborada. Então, tinha o modelo da FIPECAF, da Fundação de Pesquisas em Contabilidade, e do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje nós temos um único modelo,
que é o do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que convergiu esses dois modelos para tornar a DVA de forma mais clara, mais abrangente, e hoje nós utilizamos a demonstração de valor adicionado, obrigatória, ela é feita de acordo com o modelo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nós precisamos rever alguns conceitos que na DVA são específicos. Receita de vendas de mercadorias, produtos e serviços, ela representa os valores reconhecidos na contabilidade pelo regime de caixa, de acordo com as normas e de acordo com os critérios de avaliação de receitas e de reconhecimento dessa receita, dentro das demonstrações contábeis. Então, a receita de vendas de mercadorias e produtos é a mesma que a gente reconhece na DRE. A DVA, diferente dos critérios contábeis, também inclui valores que não transitam pela demonstração de resultado, como, por exemplo, na construção. A empresa está construindo a sua própria sede, ela está gerando riqueza, certo? Então, é este valor que ela está gastando com a empresa, que ela está construindo esse espaço físico, ela também é tido como valor adicionado. E os insumos pagos com a mão de obra que está construindo esse bem, essa edificação, é tido como distribuição de riqueza, ou, em uma determinada situação, como próprio insumos, tá? Então, relativos à própria construção, que vai ser uso da própria entidade, mas é uma riqueza que está sendo criada. Todos esses valores vão ser incorporados aos ativos, normalmente ativo imobilizado de longo prazo. Os insumos adquiridos de terceiros são valores relativos à aquisição de matéria-prima, de serviços, que tenham sido transformados em um determinado período, correto? Enquanto eles permanecem no estoque, eles não compõem a DVA, apenas no momento em que eles são vendidos, tá? Aí é riqueza criada e distribuída. A depreciação, amortização e exaustão representam valores reconhecidos no período normalmente utilizados na conciliação do fluxo de caixa. Lembra, no fluxo de caixa ela é colocado de volta, os valores colocados como deduzindo da receita bruta, ela é reconhecida como despesa. Aqui dentro ela também utiliza-se como uma amortização, como valores reconhecidos no período. O valor adicionado recebido em transferência são riquezas que a empresa recebe naqueles investimentos que ela faz em outras empresas, em ações. Então, ela não é criada pela empresa, mas por algumas empresas nas quais ela tem ações, correto? Fica destacado na DVA, de forma essa transferência por equivalência patrimonial, por investimento em outras empresas, para evitar a duplicidade de contagem. A DVA, na primeira parte, ela apresenta de forma detalhada as riquezas criadas pela empresa e os principais componentes dessa riqueza. Depois, essas riquezas são de vendas de produtos de mercadoria, de ICMS, dentro desta riqueza incluída, tá, são incidentes os valores do ICMS, do PIS, do COFINS, que estão dentro da venda. Tá? Então, eles fazem parte do faturamento bruto. Mesmo na demonstração de resultados, tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas, tá? A construção de ativos dentro da própria empresa também entra como receita, e aquilo que é gasto na construção é despesa, é insumo, e para a elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida. É como se fosse um estoque que está sendo vendido pela empresa, e por isso ela é contada como valor agregado, como riqueza gerada. A mão de obra é alocada considerando-se a distribuição desta riqueza, eventuais juros também, serviços de terceiros, são apropriados como insumos, são valores que são necessários para essa construção. Ela não é riqueza distribuída, mas riqueza criada. Então, agora que nós conhecemos um pouquinho da estrutura da DVA, e vocês vão olhar dentro do material didático, ela está em tabela, dividida por etapas, de forma bem didática. O que a gente deve analisar numa DVA? A DVA ela serve, lembra? Ela é um demonstrativo financeiro que faz parte do balanço social da empresa. Nós vamos evidenciar o quê? A riqueza que a empresa criou. Mesmo aquela empresa que está gerando prejuízos, ela gera riqueza também. Ela tem um prejuízo contábil, certo?
E em percentual, que percentual foi distribuída? E qual o percentual de participação de cada uma das pessoas que estão envolvidas no negócio da empresa, nessas relações comerciais ou não? Dentro dessa riqueza gerada é todo o faturamento da empresa, incluindo as construções, lembra? Incluindo quando ela constrói sua própria sede, quando ela constrói uma fábrica. Essa construção é uma riqueza que está sendo gerada. Tudo que ela gastou para aquela construção são insumos. É essa a diferença essencial dentro do valor adicionado para que a gente possa perceber as receitas totais diferente da receita contábil que é demonstrada na demonstração de resultados do exercício. E quem é que se beneficiou com essa riqueza? O percentual do governo, o percentual dos funcionários, e dentro dos funcionários, desse percentual dos funcionários, estão incluídos os salários, creches, o fundo de garantia, todos esses, não diria tributos, mas encargos que incidem sobre a folha de pagamento, é tido como distribuição de riqueza com o pessoal. O tributo, o INSS, ele não é distribuição para o pessoal, mas é uma distribuição para o governo, porque é um tributo em que a empresa e os funcionários pagam. E tem a participação também de alguns fornecedores dentro desta riqueza gerada pela empresa. Então, a análise das demonstrações contábeis em nível intermediário, ela diz respeito a tudo aquilo que faz parte de gerenciamento interno da empresa. O introdutório, ele é para o pessoal externo, para verificar o tripé. Dentro dos gerenciais intermediário, são gerenciais, interno, os usuários, muito mais o usuário interno, e também para verificar o tripé da empresa. E na próxima unidade, que é a unidade 6, nós vamos ter uma visão bem panorâmica da análise em nível avançado, que ela extrapola a parte gerencial interna e a parte externa. Ela congrega as duas unidades.